Bem-vindo de volta ao Carsportes, onde a velocidade encontra o céu. Hoje, vamos mergulhar na história de um dos jatos experimentais mais fascinantes já construídos, o Fairey Delta II, também conhecido como FD-2. Esse protótipo britânico dos anos 1950 não era apenas um avião de testes, era um salto tecnológico que ajudou a moldar a era supersônica. E já que estamos em 2026, também vamos conectar essa lenda com os modernos mísseis brasileiros, analisando seu desempenho e seus preços. Aperte o cinto, porque o episódio de hoje vai ser rápido, barulhento e cheio de inovação. O Fairey Delta II começou sua jornada no início da Guerra Fria, uma época em que a tecnologia da aviação avançava mais rápido do que nunca. O Reino Unido, já líder mundial com caças como o Gloster Meteor e o Hawker Hunter, queria ir além. O objetivo? Quebrar a barreira do som e explorar novos conceitos aerodinâmicos para voos em alta velocidade. A Fairey Aviation, uma empresa conhecida por sua ousadia, assumiu o desafio com uma ideia revolucionária, um avião de asa delta pura, capaz de ultrapassar Mach 1 com estabilidade e controle. Quando o FD-2 foi apresentado em 1954, ele parecia uma nave espacial. Seu nariz comprido e fino, combinado com asas em formato de triângulo, davam ao jato uma aparência futurista, digna de ficção científica. Mas não era só aparência, sob aquela estrutura elegante havia um motor Rolls-Royce Avon com pós-combustão, capaz de gerar mais de 10.000 libras de empuxo. O Fairey Delta II não tinha armamentos, ele foi criado apenas para testar aerodinâmica e desempenho. No dia 10 de março de 1956, o FD-2 entrou para a história. Pilotado por Peter Twist, ele quebrou o recorde mundial de velocidade ao atingir 1.132 milhas por hora, ou Mach 1,73. Naquele momento, era o avião mais rápido do mundo, superando o recorde anterior em mais de 480 km por hora. A indústria britânica comemorou, o Reino Unido havia vencido a corrida da velocidade, superando americanos e soviéticos. Por um breve momento, o Fairey Delta II foi o objeto mais rápido já construído pelo homem. Mas a velocidade era apenas parte da história. O FD-2 apresentou inovações que mudaram a aviação. Seu corpo fino e as asas em delta ofereciam estabilidade incrível em velocidades supersônicas. Porém, o destaque era o nariz móvel, que podia se inclinar para baixo para melhorar a visibilidade nas decolagens e pousos, o mesmo conceito que seria usado anos depois no nariz rebatível do Concorde. Muitos dos dados coletados com o FD-2 ajudaram a desenvolver o próprio Concorde. Apesar de todo seu sucesso técnico, o Fairey Delta II nunca entrou em produção. O governo britânico mudou o foco de seus projetos, e o avião ficou restrito a testes. Mas ele não desapareceu. O segundo protótipo foi convertido no BAC 221, usado para pesquisas sobre comportamento aerodinâmico em velocidades transônicas, estudos que foram essenciais para o desenvolvimento do Concorde. Então, mesmo sem ser um caça operacional, o FD-2 deixou uma herança imortal. Agora, vamos avançar para 2026 e imaginar como o design do FD-2 poderia se combinar com as tecnologias atuais, especialmente com os sistemas de mísseis do Brasil. A indústria de defesa brasileira cresceu muito nas últimas décadas, desenvolvendo armamentos modernos e eficientes, como o Mansup, o MICLA-BR, o MAR-1 e o Adarter. O Mansup, por exemplo, é um míssil antinávio desenvolvido pela Avibras e pela SIATT. Ele usa navegação inercial e radar ativo para atacar alvos navais com precisão. Imagine uma aeronave inspirada no FD-2 lançando esse tipo de míssil em alta altitude, o formato de asa delta reduziria o arrasto e aumentaria o alcance do disparo. Outro exemplo é o MICLA-BR, um míssil de ataque ao solo com guiagem eletrônica de alta precisão, projetado para operar em caças como o AMX-A1M e o Gripen-E. Se aplicássemos esse armamento em uma versão moderna do FD-2, equipada com aviônicos e motores de última geração, teríamos um caça leve e supersônico de alta eficiência, ideal para defesa e ataque tático.
Falando em desempenho, um caça moderno baseado no FD-2, com um motor como o Eurojet EJ200 ou o GF414, poderia ultrapassar Mach 2,2, mantendo ótima eficiência de combustível e agilidade. Combine isso com radares e mísseis brasileiros, e teríamos um interceptador de baixo custo e altíssimo desempenho, capaz de cobrir grandes áreas, perfeito para a Força Aérea Brasileira. Agora vamos detalhar os mísseis brasileiros. O Mar-1, míssil antirradiação projetado para destruir radares inimigos, tem alcance de cerca de 100 km e custa entre 300 milhares de dólares e 500 milhares de dólares, muito mais barato que equivalentes ocidentais como o AGM-88 HARM, que ultrapassa 800 milhares de dólares. O Adarter, por sua vez, é um míssil arar de curto alcance guiado por infravermelho, desenvolvido em parceria com a África do Sul. Ele tem alcance de 20 km, manobra com até 90 gigasegundos e custa cerca de 250 milhares de dólares. É uma alternativa moderna e acessível a mísseis como o M9 americano. Imagine então o FD-2 renascido, equipado com mísseis brasileiros como o Adarter e o Mar-1, com radar nacional e motor supersônico. Ele seria um interceptador leve, ágil e barato, custando menos de 50 milhões de dólares por unidade. Isso tornaria competitivo contra caças de quarta geração, como o Gripen e o Rafale, com custo muito menor. O ponto forte dos sistemas brasileiros é o equilíbrio entre desempenho e preço. O país aposta na autossuficiência e na produção de armas eficientes e exportáveis. O famoso sistema STROS da Avibras, por exemplo, já é reconhecido mundialmente pela precisão e pela flexibilidade, uma filosofia que se encaixa perfeitamente na ideia de uma aeronave experimental e versátil como o FD-2. Mesmo em 2026, o conceito de asa delta continua atual. Embora o foco hoje seja em aviões furtivos, o formato Delta ainda oferece excelente estabilidade e controle em velocidades supersônicas. Caças modernos como o Dassault Rafale e o Saab Gripen utilizam variações desse design, justamente por seu equilíbrio entre manobrabilidade e sustentação. Se os engenheiros da Fairey pudessem ver o que voa hoje, com certeza ficariam orgulhosos. A Força Aérea Brasileira, com o programa Gripen-I, está se tornando uma potência tecnológica. Empresas como Embraer e AEL Sistemas estão dominando tecnologias de aviônicos, radares e guerra eletrônica. Um projeto de teste inspirado no FD-2 seria ideal para desenvolver ainda mais essas capacidades, assim como o FD-2 original fez pelo Reino Unido. Falando em valores atualizados para 2026, o Adarter custa cerca de 250 milhares de dólares, o MAR-1 cerca de 400 milhares de dólares, o MICLA-BR aproximadamente 600 milhares de dólares e o MAN-SUP chega a 1 milhão de dólares. Esses preços são extremamente competitivos no mercado internacional, considerando seu desempenho comparável a mísseis ocidentais de ponta. Em um cenário de combate hipotético, imagine o FD-2X brasileiro detectando um inimigo a 80 km. O piloto dispara um Adarter para combate aéreo e um MAR-1 contra o radar terrestre. A combinação de velocidade, precisão e tecnologia nacional garante a vantagem. A vitória não vem apenas do poder de fogo, mas da união entre engenharia inteligente e independência tecnológica, a mesma filosofia que deu origem ao Fairey Delta II. O mais incrível do FD-2 é que ele foi criado para explorar o futuro. Não era um caça de guerra, era uma máquina de aprendizado. E hoje, em 2026, o Brasil carrega esse mesmo espírito, inovação, ousadia e busca pela autossuficiência. Ambos representam a mesma ideia, liberdade tecnológica e domínio dos céus. O legado do FD-2 se estende até hoje. Ele influenciou o Concorde, o Rafale e muitos conceitos modernos. Sempre que um novo jato experimental é desenhado, há um pouco de FD-2 ali, e talvez, no futuro, um FD-2 brasileiro se torne realidade, combinando velocidade britânica com engenharia nacional. Então, o que aprendemos?
O Fairey Delta II pode ter sido um protótipo único, mas sua influência ecoa até hoje. E com o crescimento da indústria de defesa brasileira, a fusão entre aerodinâmica clássica e tecnologia moderna é mais possível do que nunca. Uma mistura perfeita de passado e futuro, inovação com identidade. Da próxima vez que você vir um jato de asa delta cortando os céus, lembre-se, tudo começou com pioneiros que ousaram desafiar os limites. E agora, com o Brasil expandindo sua capacidade tecnológica, o espírito do FD2 continua vivo, veloz, elegante e soberano. Obrigado por assistir. Se você curte aviação, tecnologia e história militar, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Eu sou o seu nome, e este é o Carsportes, onde a paixão pela velocidade nunca para de voar. Até a próxima!